Olá pessoal, vamos à atividade 4 da apostila, o princípio fundamental da dinâmica, também conhecido como a segunda lei de Newton. Nós estudamos a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Agora estudaremos a segunda lei de Newton. Imagine a seguinte situação: sua mãe pede para você trocar o guarda-roupa de lugar. Você prontamente vai ajudar, é claro. Mas o guarda-roupa é bastante pesado. Qual a primeira atitude que você tem? Bom, imagino que a primeira atitude seria esvaziar o guarda-roupa. Quanto menor a massa, menor a força que você terá que fazer. Sim, mas mesmo assim o guarda-roupa ainda é bastante pesado. Você pode chamar um amigo para lhe auxiliar, certo? Por quê? Isso porque juntando as forças dos dois, você terá uma força resultante maior. A soma das forças será maior. Então, será mais fácil você executar a tarefa e mover o guarda-roupa de lugar. Pois bem, Newton estudou isso. Esse é o princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei. A intensidade da força resultante que age sobre um corpo é proporcional à intensidade da aceleração adquirida e à massa do corpo. Vamos ver. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. As unidades das grandezas físicas que nós utilizaremos serão: a força será dada em newtons, uma unidade nova em homenagem a Isaac Newton, é claro. A massa é dada em quilogramas, ok, já conhecido, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, que também nós já falamos sobre isso. Tá? Bom, para uma mesma massa, quanto maior a força resultante, maior a aceleração do corpo. Se nós temos uma pessoa apenas empurrando o automóvel, a força será menor, a aceleração também pequena. Duas pessoas, nós aumentaremos a força, aumentaremos a aceleração. 3 pessoas, aumentaremos mais a força e aumentaremos mais a aceleração. A aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante. Certo? Olha aqui, né? A força e a aceleração. Importante, se a força resultante é nula, o móvel ou está em movimento retilíneo uniforme ou está em repouso. Certo? Nós já conversamos sobre isso. Importante, se a força resultante é nula, ou o móvel está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? Mas o que é essa tal de força resultante? Bom, vamos aqui um primeiro caso. As duas forças aplicadas para o mesmo lado, a força resultante será a somatória das duas forças. Simplesmente isso. E vai dar para o mesmo lado. Mesma direção, mesmo sentido. Agora, se nós tivermos forças atuando em sentido contrário, veja aqui, uma força 1 para a direita e a força 2 para a esquerda, então a força resultante será uma menos a outra. Teremos que subtrair as duas forças e o resultado será para o lado da força maior. Se a força 1 é maior que a força 2, o resultado será para a direita aqui. Se as forças forem iguais, a resultante será nula. A apostila nos sugere aqui um simulador bastante interessante para a gente entender essa situação. Vamos a ele aqui. Tá. Esse é o simulador, o cabo de guerra. Tá? Lá na apostila tem o link para esse aplicativo. Tá? Vamos começar. Bom, a ideia aqui é a gente tem um peso e onde a gente vai, vamos marcar aqui. Força, velocidade, marcamos todas as unidades aqui. Vamos colocar uma pessoa, essa pessoa ela consegue fazer uma força de 50 newtons, os bonecos pequenos aqui conseguem fazer uma força de 50 newtons, o boneco um pouco maior
ele consegue fazer uma força de... Olha lá, vamos colocar ele aqui só para a gente ver. Ele consegue fazer uma força de 100 newtons. E o maiorzão aqui, ele consegue fazer uma força de 150 newtons. Tá? Então, aqui nós temos, se ele está fazendo uma força, está fazendo uma força de 150 newtons para a direita resultante. Vamos iniciar aqui. Olha lá. Ok. O que nós tivemos então? Veja que tivemos a essa é a força para a direita, a somatória só tem a força para a direita. Ele tem uma certa, o carro vai adquirindo uma certa velocidade e uma certa aceleração para a direita. Agora, a gente pode ter uma pessoa, ele puxando para a direita com 150 e vamos colocar puxando para a esquerda com força de 50. 150 menos 50, a somatória das forças foi 100 newtons. Ainda esse cara está ganhando. Se a gente for fazer, olha lá, mas vemos que a velocidade é menor, tá? A velocidade que vai conseguir e a aceleração será menor também. Vamos colocar mais um. Agora, ele ainda está ganhando, porque ele faz uma força de 150 e temos dois garotos puxando para lá uma força de 50 cada um, 100. Resultante, 50 newtons para a direita. Olha ali. A força resultante foi menor, a aceleração também foi menor e a velocidade também menor, certo? Vamos aumentar a força para a esquerda aqui. Agora, aqui nós somamos 50 mais 50 mais 100 deu 200. Ele está fazendo uma força de 50 para cá, 150 para cá. A resultante é de 50 para a esquerda. Vamos iniciar. Agora, veja. A resultante é para a esquerda. O móvel se move para a esquerda com a aceleração menor também. Vitória do lado azul, tinha mais gente, né? Bom, muito interessante esse aplicativo. A gente pode ver a somatória das forças. Aqui é igual. 50 mais 50 mais 100, 200. 50 mais 150, 200. Vamos iniciar. O móvel fica parado. Força somatória das forças é 0, nulo. O móvel fica parado. Na segunda parte desse simulador, nós podemos aplicar uma força numa certa massa e verificar qual é a aceleração que será produzida, tá? Vamos ver aqui o nosso boneco. Vamos marcar tudo aqui. A massa é de 50 kg. Ele vai fazer uma força de 100 newtons. Está produzindo uma aceleração, a velocidade está aumentando. Nós temos uma aceleração. Como fica isso aqui? Ó, veja, está aumentando a velocidade, vamos parar. O que nós temos aqui? Uma força de 100 newtons aplicada a uma massa de 50 kg. A aceleração deve ser, então, de 2 metros por segundo, certo? Vamos trocar a nossa massa. Vamos colocar uma massa bem maior agora. Vamos colocar a geladeira, massa de 200 quilos aqui, para o nosso boneco empurrar. Vamos aplicar a mesma força de 100 newtons. Olha como a aceleração é bem menor. Vendo? Vamos dar um pause aqui. Qual foi a aceleração que nós produzimos aqui? Uma força de 100 newtons numa massa de 200 kg. Qual a aceleração produzida? Vamos lá. 0,5 metros por segundo. 0,5 metros por segundo. Veja, uma aceleração bem menor. A velocidade sobe bem mais lentamente. Ele largou 0 newtons, não tem nenhuma força aplicada. Não tem nenhuma força aplicada no móvel. Ele mantém a sua velocidade constante. Lembram do que nós estudamos?
movimento uniforme, está seguindo por inércia, certo, gente? Ó, que bonitinho, tá? Então é isso, pessoal. Então, aqui a gente consegue ir trocando a massa. Esse aplicativo é muito interessante. O link do aplicativo, como eu falei, está lá no caderno do aluno. É bem interessante, vocês podem trocar de massa, você pode aumentar força, vocês verificarão o que acontecerá com a velocidade, podem fazer essas continhas. É um aplicativo bem interessante, um simulador bem legal. Obrigado, pessoal, espero que tenham gostado. Era por isso hoje.